O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pai amado, Jesus de poder e bondade, diante de vós neste momento nos colocamos, agradecendo a vossa presença em nossa vida, rogando a vossa proteção sempre. Saudamos a corrente franciscana, saudamos os guias e mestres da nossa corrente, saudamos os orixás da nossa casa, especialmente a Xangô, que comanda a nossa casa, Oxum, Iemanjá, Obaluaiê. E neste mês, muito especialmente, neste dia em que nós homenagearemos o nosso Pai Ogum, nós saudamos Ogum, mestre de força e de luz, Senhor das boas guerras, Senhor das boas lutas. Que Ele nos abençoe, nos ajude a vencer as nossas demandas. Saudamos São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e a Melquisedeque. Saudamos os nossos guias e mentores da corrente franciscana. Especialmente saudamos o nosso guia-mestre, o seu Tupinambá, agradecendo sempre a sua presença e força em nossa vida. Saudamos a Maria, nossa mãe querida, nosso atalho para Jesus. Maria nos abençoe, nos ilumine, nos traga paz, paz neste mundo tão conturbado e em nossa vida. Saudamos o nosso Pai Oxalá, nosso mestre, nossa força, nossa luz. Pedimos pela paz, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz em cada recanto deste plano terreno, tão cheio de guerras, de tão conturbado por tantas ambições dos homens. Perdoa-nos, Senhor, e traga-nos a paz. Pedimos a paz no nosso Brasil, paz no Rio de Janeiro, paz nos nossos lares e principalmente em nossos corações. Pedimos por todos que andam pelas ruas passando necessidade, fome, frio, pelos idosos, pelas mulheres vítimas de violência. Pedimos pelas crianças, as crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, a tanta violência. Pedimos, Pai, por todas as crianças, pelas nossas crianças que vivem em paz e principalmente pelas crianças que vivem em meio à guerra, em meio a tanto desamor. Rogamos muita força e muita luz para que essas crianças cresçam, se desenvolvam e possam transformar este mundo num mundo mais justo, mais humano, mais amoroso. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelos seus professores, pelos seus pais, familiares,
por todos nós que aqui vivemos neste plano, por todos nós que aqui estamos, pelos médios da nossa casa, por todos aqui vêm em busca de uma paz, uma palavra de amor, em busca de bálsamos de luz e de força para continuar nessa caminhada. Pedimos por todos os que ajudam a nossa casa franciscana nos seus trabalhos materiais e espirituais. Rogamos, Pai, muita força e bênção sobre todos. Pedimos ainda, meu Pai, por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes foram deixados na nossa caixinha de pedidos. Que assim seja. A sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, expulsão dos exploradores. Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 17. E chegaram a Jerusalém. Entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e não permitia que ninguém atravessasse o templo, levando qualquer objeto. E ensinava, dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a fizestes um covil de salteadores. Os vendedores permaneciam no ádrio do templo, único local em que podiam penetrar os gentios, isto é, os não-judeus, e não dentro do templo propriamente dito. Alinhavam-se as mesas no pórtico, como de uso nas vias públicas, e vendiam bois, ovelhas, pombos, farinha, bolos, incenso, óleo, sal e vinho. Além disso, havia os cambistas, que trocavam dracmas gregas e denários romanos por ciclos judeus, únicas moedas aceitas como ofertas. A troca era feita com ágio. Todos, vendedores e cambistas, contribuíam com percentagens para os sacerdotes. Segundo João, faz um chicote de cordinhas ou cordéis para enxotar os animais. Não poderia fazê-lo com carícias. Mas aos homens dirige a palavra candente, derrubando as mesas de onde caíram as moedas dos cambistas. Para uma ação desse tipo, não houve necessidade de milagre. A intervenção repentina e inesperada, com autoridade, desconcertou-os, e eles obedeceram sem reação, inibidos de espanto. Não se alegue que Jesus perdeu a linha, porque nenhum evangelista deixa supô-lo. Repreender com severidade, derrubar uma mesa de cambista, pegar um feixe de pequenas cordas para enxotar animais, é um gesto de justa indignação, que supõe grande elevação espiritual diante da profanação de um lugar sagrado. Vem isto provar-nos que não devemos, nem podemos, pactuar com o abuso, sobretudo de negociar nos lugares destinados à oração. Quanto ao chicote de cordéis, não é necessário supor-se uma figura, dizendo que era o chicote da palavra. Não se diz no Evangelho que Jesus espancou os exploradores, mas apenas que fez o chicote, com ele espantando os animais que não podiam entender as palavras candentes que dirigiu aos homens. Comentário esotérico de Torres Pastorino. Desse fato, deduzimos um ensinamento valioso. Trata-se da autoridade e severidade com que devemos tratar nossos veículos inferiores, quando nos querem eles levar por falsos caminhos e para a fraude. A individualidade não pode consentir que a personalidade transforme o templo de Deus, de nosso Pai, em covil de salteadores, onde se acoitem vícios e enganos, a hipocrisia e a venda das coisas que devem servir para o sacrifício à divindade. Não podemos vender nosso espírito por favores em benefício de nossa comodidade e nosso conforto. Quantas vezes a personalidade acha natural fraudar o templo de Deus, trocando a justiça e a retidão por lucros incontestáveis de sensações e emoções. Quantas vezes permitimos que a animalidade assuma o papel principal acima da espiritualidade?
Quantas vezes consentimos em constituir em nossos veículos inferiores um aglomerado de vendilhões e exploradores das coisas sagradas, comprando prazeres sórdidos com sacrifício de nossas potencialidades sacrossantas, seja nas sensações, seja nas emoções, seja no intelectualismo viciado. Jesus ensina-nos a agir prontamente, com rapidez, energia e autoridade, com severidade e zelo. Mostra-nos que jamais podemos compactuar com essas profanações do templo de Deus. Exemplifica-nos que, se necessário, usemos de um chicote de cordas para expulsar o animalismo, a covardia, o comodismo, a falsidade, a agiotagem dos cambistas que trocam o reino dos céus pelos bens da terra, que sacrificam as riquezas imperecíveis por gozos momentâneos e ilusórios, que nos atrasam a caminhada e aprofundam no solo pelo qual caminharemos espinhos dolorosos que colheremos nas estradas futuras. Energia, sim, rigor, intransigência, autoridade irretragável, dureza incomplacente com todos os veículos inferiores que devem servir ao espírito e não escravizá-lo a seus caprichos, a seus prazeres, a suas loucuras. Mesmo sem violência contra eles, jamais fraquejar nem amolecer. A energia deve ser varonil e autoritária. Nós temos aí um evangelho bem simples, que nos fala daquele episódio que Jesus entra no templo e encontra um templo na sinagoga, não é? E encontra aquelas pessoas vendendo coisas, negociando objetos, negociando animais dentro do templo. E aí ele expulsa os vendilhões do templo, expulsa aquelas pessoas, porque aquela é uma casa de oração e não um lugar, não um mercado, não um lugar para vender objetos. E o que a gente pode tirar desse ensinamento? O que é o templo? O que é o templo para nós que estamos aqui encarnados? O que é o nosso templo? A nossa casa interior, o nosso templo interior. A casa que nós devemos preservar, não a nossa casa física, mas a nossa casa interior, o nosso espírito. Como nós devemos conduzir a nossa vida, de forma a não deixar que os vendilhões do templo invadam a nossa casa. E quem são esses vendilhões? Quantas coisas nós passamos e vivemos e reagimos de uma forma como animalesca, de uma forma raivosa, com ódio, com rancor, levando mágoa no coração. Quantas vezes nós somos tomados por egoísmo, por vaidade. Nós somos tomados por ambição, por querermos coisas que nós não temos condições de ter, até porque não temos recursos financeiros ou porque não temos como alcançar aquilo que outros alcançam. E aí ficamos com inveja do outro. Isso tudo são os nossos dragões. São aqueles que vivem ocupando o nosso templo interior. E a eles é que nós temos que reagir. Essa reação é uma reação forte, é uma reação que nós temos que ter a todo momento, lembrando das palavras de Jesus, que não foi uma reação branda, foi uma reação forte, foi uma reação bem pesada que ele teve, porque precisava mostrar que não era aquele lugar para fazer aquilo. E é assim que nós temos que pensar, que nós temos que reagir diante dos nossos erros interiores. Como nós devemos nos concentrar e pensar como podemos tirar de nós esses dragões. Hoje, lembrando essa semana toda,
que é uma semana em que vibra a força de São Jorge, o nosso Pai Ogum. E que é exatamente isso que ele fazia, é exatamente isso que ele faz. Nos ajuda a vencer as nossas demandas, a vencer os nossos dragões. E os nossos dragões não são os animais, são os nossos problemas, os nossos erros, aquela sensação que nós temos às vezes de nos entregar, fazendo com que a nossa estrada seja totalmente tomada pelas nossas falhas. Nós estamos plantando espinhos na estrada que nós vamos percorrer, porque nós vamos percorrer essa estrada depois e vamos colher aquilo que plantamos. Então vamos nos machucar quando nós reagimos mal, quando nós deixamos que essas sensações destruam o nosso templo interior. Nós vamos deixando a nossa estrada cada vez mais cheia de espinho, cheia de pedras que nós temos que passar, mas que nós teremos dificuldade, porque fomos nós que colocamos, nós que plantamos esses espinhos. Então, quando Jesus nos fala da expulsão do templo, ele nos lembra desse sentimento maior que nós temos que ter, que é nos concentrar cada vez mais, vigiar os nossos passos, nos sintonizar com a espiritualidade superior, para não deixar que essas contaminações venham nos causar mal, porque só a nós causam mal, não será o outro. O nosso ódio, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, não atinge o outro tanto, atinge a nós mesmos. Nós é que sofreremos as consequências, às vezes não imediata, mas futura. E quando se fala em futura, não se fala só nesta encarnação, se pensa nas próximas encarnações, naquelas que nós teremos que várias vezes retomar, voltar, para resgatar, para retirar esses espinhos dolorosos. Então, fica para vocês essa mensagem nesse dia muito especial em que nós vamos homenagear Ogum, porque ele nos ajuda a vencer os nossos dragões. Que ele ajude cada um, mas que nós façamos a nossa parte, que nós caminhemos pensando que nós temos a nossa parte a fazer. E a nossa parte é nos sintonizar com a espiritualidade superior, é nos vigiar, é orar, é pedir forças para essa caminhada, que é uma caminhada bonita, por mais sofredora que seja, mas é uma caminhada com o Pai que nós estamos fazendo. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja.